Paz e muita paz desejo a todos vocês. Hoje quero estar compartilhando um tema um pouco diferente com vocês. Quero estar falando sobre boca suja. Quando se fala de boca suja, claro, todo mundo já se lembra de possíveis palavrões, aqueles palavrões que nem é bom mencionar. Quando era criança, qualquer palavrão, mesmo que não fosse tão sério como os palavrões de hoje, vinha de imediato uma correção dos pais, titulando a gente de boca suja. Além da correção, ainda vinha aquela reprimenda, dizendo que boca suja se lava com sabão. Eu creio que antigamente alguns pais até fariam isso provavelmente. Mas eu quero estar falando sobre boca suja com base na experiência do profeta Isaías. Você provavelmente vai ficar surpresa, ao mencionar o profeta Isaías como um boca suja. E não sou eu que estou chamando ele boca suja, é ele mesmo. Isaías 6, 1-6 tem o relato ali. No ano da morte do rei Uzias, ele entrou no templo e ali ele viu a glória de Deus, viu Deus vivo e seus anjos. E daí ele caiu na realidade. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim! Por que será que Isaías, até então eu creio que ele não era profeta, creio que inclusive ele nem era convertido pelo relato dele aqui, mas sei que ele era um nobre, vivia no meio da nobreza, era um homem muito culto, conhecia muito bem as leis de Deus, era filho de Amós, Amós que era irmão do rei Amazias. Então ele tinha frequência no palácio que era chamado de Casa de Davi, a casa do governo daquele tempo. Como ele vivia no meio daquele povo, ele estava no meio da corrupção, no meio de pessoas que tramavam negócios que nem imaginamos, mas eles sabiam. Por isso que ele disse, ai de mim que tenho boca suja, tenho lábios impuros. Então, o que eu quero trazer à tona aqui, que boca suja não é só aquele que fala palavrão. Até por sinal, o palavrão perto do legítimo boca suja, ele é um anjinho. Uma comparação muito simplória. Mas o legítimo boca suja são aqueles que têm conhecimento, têm cultura e ficam tramando para tirar proveito de situações diversas, situações culturais, situações políticas, situações econômicas e tudo aquilo que os corruptos planejam, seja corrupção moral, intelectual, emocional, econômica, tudo aquilo que eles planejam brota dos lábios. Por isso que ele fala, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Aquele povo tramava muitas coisas terríveis, inclusive idolatria a deuses estranhos. Boca suja. Tem muita gente bonitinha por aí, como Isaías, pessoas cultas, que não falam palavrões, mas tem uma boca suja naquilo que tramam, naquilo que negociam, coisas terríveis. Muitas pessoas, a boca tão suja que negociam até a palavra de Deus. E era o que acontecia também naquele tempo. Boca suja.
E Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Mas como Deus queria usar aquele homem, ele estava no meio das pessoas que precisavam ouvir as verdades, e Deus levantou então o profeta Isaías naquele momento. Ele se arrependeu, Deus purificou aquele homem com uma brasa viva, tirada do altar do Senhor, purificou os seus lábios, e a partir dali ele saiu profetizando dentro da casa do governo, na casa de Davi, que era o palácio real. Ele profetizou durante o reinado de vários reis, falando a verdade, falando sobre o Messias que viria. Ele foi o homem que mais falou sobre Jesus. Ele é conhecido como profeta messiânico. E ele era um boca suja, por causa dos negócios que ele estava envolvido, por causa do povo com quem ele se envolvia. E hoje nós devemos clamar a Deus para que todos aqueles bocas sujas que estão por aí, nas casas de governo do Brasil, para que tenham uma experiência assim como Isaías. Veja a glória do Senhor e permita que Deus os purifique. E assim nós estejamos dentro daquela promessa de Deus: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos muito dessa purificação dos governantes, dessa purificação inclusive daqueles que pregam a palavra de Deus. Existem comentários paralelos que possivelmente Isaías seria até sacerdote naquele tempo que se converteu, mas são só cogitações. Então, boca suja é uma coisa para todos nós refletirmos. Precisamos tomar muito cuidado com as pessoas nos nossos contatos no dia a dia. Precisamos tomar muito cuidado sobre a maneira que negociamos no nosso dia a dia. É muito fácil tornar-se um boca suja, com aparência bonita, sem falar palavrões. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, Isaías estava nesse meio de pessoas que estavam com o coração corrompido, cheio de obras de engano, cheio de seduções diversas, corações cheios de ganância, de soberba, causando sérios danos ao povo de Deus. Nós precisamos prestar atenção nos verdadeiros boca suja. O boca suja, ele negocia até as criancinhas que estão na barriga da mãe, ainda no ventre da mãe. Ele negocia a miséria do povo, prometendo fartura, mas só promete. O boca suja, ele mente descaradamente para enganar o povo, para ter o povo debaixo do seu comando. O legítimo boca suja, ele só quer destruir as pessoas, destruir tudo que está ao seu redor. O legítimo boca suja só pensa em si mesmo, não pensa nas demais pessoas. O boca suja sempre é vítima. Só ele está certo e os demais ao redor, todos estão causando problemas para o boca suja. Então nós precisamos estar bem atentos, principalmente em época de eleições. Nós precisamos estar atentos porque sabemos o que acontece com os nossos países vizinhos, o que acontece dentro das casas de governo dos países vizinhos, o que acontece nas casas de governo dentro do Brasil. Lá Israel era chamado de casa de Davi, a casa de governo. Aqui nós temos muitas casas de governos, municipais, estaduais e principalmente federal. Precisamos estar orando a Deus para que Deus coloque pessoas de coração limpo, de boca limpa, de lábios puros para governarem o povo brasileiro. Boca suja é uma coisa muito séria, viu?
Não queira ser um desses bonitinhos aí, ou bonitões, ou bonitinhas, ou bonitonas, que tem uma aparência agradável aos homens, mas diante de Deus, Deus que vê o coração, Deus que vê os pensamentos, sabe que é uma boca suja, que é uma boca suja. Precisamos estar atentos para que estejamos permitindo que o Senhor, o Deus, o Senhor dos Exércitos, purifique os lábios de cada um de nós, especialmente dos governantes, do povo brasileiro, para que todos nós estejamos profetizando a verdade. Somente a verdade liberta. As obras de engano, as mentiras escravizam. A pior coisa que existe para um ser humano é perder a liberdade. A pior coisa que existe para um ser humano é negociar a sua liberdade. A liberdade espiritual, a liberdade civil, a liberdade financeira. Devemos clamar misericórdia a Deus, para não pertencermos a esse time dos boca suja. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca realiza os negócios, limpos ou sujos, puros ou impuros. Deus prefere que nós estejamos com os nossos lábios purificados, para que não sejamos boca suja. Converse com a tua família, converse com parentes e amigos sobre esse tema tão importante. Hoje é muito comum as pessoas falarem palavrões. Crianças falando palavrões, criancinhas pequenas falando palavrões, e os adultos, na sua maioria, até acham graça. É aí que começa a corrupção. É aí que começa a desgraça de uma família, a desgraça de um povo. Então, reflita seriamente sobre isso. Não entre em negociatas que causem danos à tua dignidade, à dignidade da tua família. Não entre. Reflita sobre isso e reflita com muitas pessoas. Compartilhe o link do canal, compartilhe também o endereço do site da Família Abençoada, para que as pessoas estejam conhecendo um pouco mais da palavra de Deus. Seja também um profeta Isaías, com os lábios purificados, para anunciar a verdade. O Brasil está carente disto. O Brasil, o mundo, está cheio de falsos profetas. Deus quer levantar verdadeiros profetas com lábios purificados. Purificados no poder do Espírito Santo, no poder da palavra do próprio Deus. Compartilhe essas riquezas. Desbanque o poder do diabo para estar sujando as pessoas, sujando as famílias. Desbanque esse poder destruidor do diabo, sendo uma pessoa de lábios purificados, anunciando a verdade. Seja um autêntico profeta da palavra de Deus, uma autêntica profeta da palavra de Deus. É muito simples, só ler a Bíblia e comunicar a verdade. Só ler a Bíblia e praticar a verdade. Viver na verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas estão escravas hoje da mentira, escravas do coração sujo, daí tem uma boca suja. Precisamos de mudanças radicais na nossa pátria, radicais no mundo, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E assim, quando Jesus voltar no dia do juízo, encontre muitas pessoas de lábios puros para levar para junto dele no céu. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade de compartilhar sobre o poder da Tua Palavra, o poder do Teu Santo Espírito, o poder salvador e redentor que há no Teu Filho Jesus. Fala, Senhor, fortemente com cada pessoa, com cada família, a respeito da pureza de coração, a respeito da pureza de lábios, Senhor, para que a sociedade receba algo novo por onde passarmos, Senhor, para que as pessoas recebam algo novo através
dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Dá intrepidez a todos, Senhor. Dá intrepidez aos governantes do Brasil, Senhor. Aqueles que já são de lábios puros, purifica mais ainda, Senhor. Aqueles que são os legítimos boca suja, toca com o teu poder, Senhor, para que abandonem a corrupção, para que venham servir ao Senhor, prestando um serviço agradável ao povo brasileiro e agradável a Ti também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, todos aqueles que são inscritos no canal, Senhor, compartilha a Tua palavra, Senhor. Visita todos aqueles que participam dos grupos de estudo, Senhor, e declara o Teu poder, a Tua glória, a Tua cura, a Tua salvação, a Tua prosperidade, a Tua libertação a todos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.